Mas- Você falou de consórcio. Eu queria fazer um parênteses Opa! no consórcio. Bora, Né? bora falar do Esse consórcio. então, o consórcio é interessante. Inclusive, eu cito mais uns 60 dias, o livro que eu te comentei vai estar sendo lançado, né, que nós preparamos um livro aí para entrar na carreira editorial e de escritor aí. E é interessante, eu levantei uma situação que Santo André, há exato 60 anos atrás, agosto de 1960, tá? Foi palco da primeira comissão intermunicipal que cuidava da poluição do ar e da água. Quem criou essa comissão foi o Dr. Antônio Pezzolo, que chegou a ser prefeito de Santo André, que foi o grande idealizador desse planejamento, da perimetral, de todo esse funcionamento aqui da cidade. Você veja isso, nós estamos falando, isso que é planejamento e projeto, né? Nós estamos falando de 60 anos atrás, os caras pensaram nisso. Sim. Então, essa comissão que eles criam, fazia parte de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. Diadema não fazia parte, porque tinha sido recentemente separada de São Paulo, era um bairro de São Paulo, né, que foi emancipado. Ribeirão era pequeno. E aí que interessante você ver, Mauá tinha uma força política na região, né? Criam essa comissão. Você sabe que essa comissão ela vai se desenvolvendo e ela se torna, a CETESB, ela é o órgão que se tornou a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E ninguém fala E isso o em lugar doutor nenhum. Antônio Pezzolo foi o primeiro diretor da CETESB. E essa discussão da preocupação foi que foi criado o SEMAS em 1969. Então você vê que história interessante. Isso daí eu relato no livro com detalhes Não, isso daí. e é importante esse livro que você está fazendo, deixa eu te cortar um pouquinho, fazer igual o Faustão, cortar os convidados. Por quê? Fica à vontade, Porque o programa é seu. a história se perde. Sim. Olha só, lá em Mauá, o Admir Médici, um grande historiador, escreveu um livro de Pilar a Mauá. Então ele pegou, falou da família Agnello, falou do Polizel, falou do Polidoro, falou da família Damo, toda essa história das pedreiras, das porcelanas, de tudo isso. O livro foi escrito, me parece, pelo Admir Médici em 90 ou 92. Quantos anos se passaram? Né? Uns 40 anos. Praticamente Então, 40 anos, né? 90... 30, 35. Porque 35 anos. Não é de 90, dizer, antes e de aí, 90. Quem que continuou esse trabalho do Admir Médici para continuar falando a história da cidade de Mauá, ou a história de Santo André, ou a história de São Bernardo, dos batateiros, que ninguém sabe por que é batateiro, né? Mas digamos assim, gentilmente, né, entre eles se tratam como batateiro. Ah, fulano é batateiro, por conta das plantações de batata que tinham em São Bernardo. Então, quando você é raiz de São Bernardo, a gente brinca, esse aí é batateiro. Pouca gente sabe. Por quê? Porque a gente aqui, não é só o Grande ABC, é o Brasil, ele não vem realmente documentando, dando valor à história. Por exemplo, isso que o Edson falou, não sabia da CETESB, né? Que o embrião da CETESB começou aqui no Grande ABC. Então, infelizmente, né, e aliás, isso daí é uma pauta que os prefeitos deveriam se ater, porque a história, que eles fazem parte da história, e eles não estão preocupados em escrever a história dos anteriores. Se eles não escrever dos que vieram antes deles, ninguém vai escrever a história deles. É uma questão, faz parte disso, a gente tem que documentar a história. A história é linda, a gente tem que conhecer, né? Tem algumas pessoas que falam assim, quem é o Edson Agnello? Esse cara nunca fez nada por Mauá. Meu, essa família dele tem uma história linda, começou em 1890 em Mauá. Então a gente tem que documentar a história. E o Grande ABC, infelizmente, tem uma história tão linda e infelizmente não está sendo... O Admir Médici é um guerreiro, né? Só que precisa dar os instrumentos para ele precisa ser acionado para ele continuar esse trabalho bonito que ele havia fazendo, né? Que ele vinha fazendo. Então, Wagner, e aí o que ocorre, né? Na verdade, o consórcio, né, intermunicipal aqui do ABC, ele vem dessa semente lá de 1960, que ela é o quê? Que o Celso Daniel passa a conviver com esse contato com essas pessoas, né? Que ele passa a militar na política, né? Ele era jogador
da Pirelli e tudo mais, e ele passa a ter contato com isso, e quando ele começa a assumir realmente uma figura de decisão política, ele cria o consórcio, que é um embrião, né? A Constituição de 88 veio a reforçar essa necessidade dos consórcios intermunicipais, e depois, em 2005, é feita uma lei voltada aos consórcios públicos, e aí o consórcio aqui se torna um órgão de gestão pública, tá? Só que no Brasil, rapaz, ele tem um problema essas coisas, sabe? Que eu bato nisso sem medo nenhum, né, de falar, porque nós temos uma coisa na nossa cultura que se chama capitanias hereditárias, né? Todos nós estudamos na escola sobre capitanias hereditárias. Eu acho que no Brasil, acho que o único lugar no Brasil que existiu historicamente capitanias hereditárias foi aqui, né? No mundo, ainda quero estão dizer. ensinando na escola? Acho que estão ainda capitania hereditária. Porque é importante, eu até né, brinco, eu história. falo assim, né? Que no Brasil tem três coisas que só tem aqui, né? Tem brasileiro, jabuticaba e capitania hereditária, né? Porque isso, rapaz, é uma coisa muito... Você me fez lembrar até do Tratado de Tordesilhas agora. Isso, então. Isso é uma coisa muito forte no nosso passado, lá nas nossas raízes de nação, tá? E aí eu percebo que quando, né, cria-se essas estruturas que eram para ser estruturas de enfrentamento aos governos, né? Que a sociedade civil devia estar mais enfronhada ali dentro, mais atuante. Você vê que se fecha numa caixinha, então o consórcio ele fica discutindo aquilo que é interesse dele. Passagem, né? A tarifa. E assim, não tem um protagonismo que seria típico. Sim. E aí começa a cair nessas mesmices, né, de que começa a ter as disputas políticas, né? Então, como é o prefeito que entra de um partido, que é indicado por um outro, e aí eles são maiorias, então os outros saem do consórcio, não querem mais participar. Leva a bola embora. Não, fica aquela coisa, né, de igual nós tínhamos na escola, né, queria brigar, quem for homem, gospe aqui, põe a mão na frente, põe um guspe no outro, e fica uma criancice. E isso, pô, que nem agora, recentemente, o Aurico de São Caetano sai do consórcio, se retira a prefeitura do consórcio, né? Agora, então, por exemplo, as discussões sobre contenção de enchentes, que nem você falou de piscinões e tudo mais, o prefeito de Santo André não precisa mais se preocupar, porque se alagar, vai alagar São Caetano, né? O problema não é dele. Então, né, como que é isso, né? Então, São Caetano depende da política de macrodrenagem de Santo André e de São Bernardo. Porque se essas duas cidades não trabalharem a macrodrenagem adequadamente, São Caetano vai submergir debaixo da água, vai virar Atlântida. Tá certo? Então, e o pessoal não entende isso, eu acho impressionante, né? Eu tenho uma foto histórica, né, recente, que uma senhora, ela marca em São Caetano a altura, ela vai riscando no muro e pondo o ano aonde a enchente vai chegando. Então, de ano a ano, a enchente vai subindo no muro lá, né, da casa dela. Ela pôs um marcador lá. Então, e ninguém faz nada em relação a isso. Fazer efetivamente, né? Não é fazer nesse discurso, nessa situação. Então, São Caetano tem que o quê? Tem que, juntamente ao consórcio, né, pleitear que Santo André, que vai se buscar investimentos para fazer uma macrodrenagem para não alagar lá. Tem coisa que não dá para entender, Então, Edson. Por exemplo, a refinaria que faz o refino do petróleo fica ali em Mauá, desde os anos 50. Aí a distribuição é feita em São Caetano, só que a produção, a poluição, tudo fica lá na cidade de Mauá, que é a refinaria lá. E desde mais de 40 anos a legislação diz que é pago o imposto aonde é distribuído. Ou seja, a refinaria está em Mauá e quem recebe todo o imposto, o valor do imposto pago, é São Caetano. Mauá não recebe nenhuma parte disso. Quer dizer, então são algumas coisas, igual a gente acabou de falar do corredor polonês lá de Rio Grande, é uma outra injustiça que o consórcio ele não tem coragem de colocar o dedo na ferida. E aí é uma coisa, por exemplo, que deveria ser discutido, quer dizer, é um absurdo. Uma cidade igual a Mauá tem uma refinaria, mas todo o recurso dos impostos, né, arrecadados por conta, pagos, né, pela refinaria,
vai lá para a cidade de São Caetano, né? É um absurdo, né?